a certeza aí que estamos linkados e vinculados. Tá? Eu vou pedir para nesse momento inicial, né, vocês todos abrirem os microfones, né, só para eu escutar, né, que há um processo interativo e a gente fazer os nossos testes técnicos aqui em relação a esse momento, que é o momento, na verdade, que estamos programando para entrar na nossa pauta de atividades e, claro, tendo a certeza que a qualidade vai ser show, tá? Oi? Da minha calcinha. Os microfones abertos têm mais som da casa do que de vocês, alunos, na verdade. Vou lavar e vou reclamar. Tá bom? E estamos aceitando ainda participantes da reunião, do encontro. Ô Rubens, consegue abrir um pouquinho os alunos que estão presentes ali? Ana Júlia, Ana Luísa, Ana Martins, pessoal tudo com câmerazinha fechada. Pode abrir a câmera um pouco também, pessoal. Abre a câmera um pouquinho também, só para ver o movimento. Oi, Larissa, tudo bem? Pessoal, a Gabriela Silveira está conversando bastante, acho que está brigando em casa, ou lavando a louça, tentando acompanhar as aulas. Muita gente tímida. Porra, tá com muito barulho aqui. Vamos lá. Bem, pode abrir minha resolução ali, Rubens. Tá? Deixa eu tirar um pouquinho isso aqui, para dar conta. Ambiente completamente sanitizado, né? Os nossos assessores aqui estão todos de máscara, então vou me permitir, como âncora do processo aqui, retirar a minha, né, para dar continuidade aos nossos trabalhos. Copinho também, jogado Maquibol, um álcool 70, sensacional. Pessoal, deixa eu explicar para vocês que já ingressaram na reunião, exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Nós resolvemos que uma parte das nossas atividades poderiam ser de forma remota, né, do ponto de vista de serem ao vivo. Claro que as nossas aulas gravadas, elas estão com uma qualidade magnífica do ponto de vista da apresentação do professor e também no sentido de ter uma forma linear, né, de apresentar esses conteúdos sem, muitas vezes, essas interferências que se tem nesses momentos ao vivo, mas nós não podemos descartá-los. Então, a nossa ideia inicial é atingirmos um nível de qualidade aqui para que possamos fazer apresentações de resolução de exercícios. A princípio, esses exercícios foram escolhidos por mim, dentro da área de genética, né, porque imaginei ali que se fosse falar de raiz, caule e alface, o pessoal ia dar mais preferência aí para, de repente, continuar no Netflix. Então, tem algumas questões que foram para você via aplicativo, essas questões para você dar uma olhadinha, ver o que conseguia resolver e a gente apresentar aqui algumas resoluções. Visto que essa reunião, ela vai ser show, vai estar certo, a gente vai verificar direitinho qual a plataforma melhor, se Google Meet, se Zoom, né, se uma outra, para que a gente possa, então, dinamizar isso para outras disciplinas e verificar direitinho como é que ficariam essas atividades de resolução, beleza? Então, assim, o microfone de vocês, eles podem voltar a ficar fechado, tá certo? Mas não tem problema, de duas formas você se comunicar aqui. Você pode escrever no chat, né? E o nosso mesário Rubens aqui, o nosso técnico, ele passa para mim o questionamento, ou seria bacana você abrir seu microfone, né? E lançar uma pergunta aí diretamente para que a gente possa, então, ter essa interação. Senão acaba sendo só mais um momento gravado, beleza? Muito bem. Então, nós temos aqui uma relação de questões dentro da genética, certo? Aí na sua listagem tem uma questão de número 3, que dasquelas que foram listadas para você aí, na verdade, a mais simplesinha,
tá ok? Você pode acompanhar no seu impresso ou com o arquivo aberto aí para você, que é a dinâmica dos aspectos relacionados a probabilidades, interpretação de genealogias que nós temos ali em genética. Sabemos que esse é um conteúdo extremamente importante, sabemos que quando temos você aqui ao vivo e logo mais teremos, né, se tudo funcionar perfeitamente como nós imaginamos, é o momento da aula que realmente nós conseguimos observar aí pelo seu semblante, pela sua expressão, pelo seu movimento, pelo seu ar de desespero, né, o que nós temos que repetir em termos de conteúdo, reforçar e tudo mais. Então, eu imagino que a genética dentro da biologia, ela foge bastante de um assunto simplesmente conceitual, né, exige aí um pouco mais de reflexão, interpretação, alguns cálculos matemáticos que com certeza você consegue realizar melhor que eu, basta saber encaixá-los com tranquilidade, beleza? Então, essa questão 3 aqui, ela traz uma situação de genealogia bastante tranquila. A fenilcetolúria é uma doença que tem herança autossômica recessiva. Considere a prole de um casal heterozigótico quanto à mutação que causa essa doença. Eu sempre digo assim, ó, não se resolve questões de genética lendo, agora vou tentar resolver. Certo? Aí uma necessidade de você ficar rascunhando todas as informações necessárias nesse sentido. Vamos dar uma pausinha aqui, fala, Rubens. Senão a gente não... Beleza? Bem, temos aqui uma notícia boa. Na verdade, temos uma grande quantidade de pessoas querendo ingressar, né? E o que nós já sabemos é que precisamos ampliar aí a nossa capacidade de receber participantes. Tá? E sem dúvida alguma, depois desta, eu vou fazer outra transmissão, né, para poder abrigar aí o máximo de participantes possível. E um pouco mais adiante, já nos próximos dias, vamos estar aí com salas de reuniões bastante amplas para que possa receber a todos. Beleza? Então, retomando. Esse exercício de número 3, na verdade, nos traz um aspecto de genética bastante sossegado do ponto de vista da genealogia. Estava comentando com vocês, não se resolve exercícios de genética sem rascunhar. Então ele está dizendo assim para mim, é uma doença de herança autossômica recessiva. Primeira coisa que eu faço, meto a minha legenda de letrinhas, escolho a letra A, Azinho. É autossômica recessiva, ou seja, é autossômica do ponto de vista não é sexual, não tem desequilíbrio entre cromossomo X e cromossomo Y quanto à probabilidade, então esta é a doença, fenilcetolúria, ou seja, o azão vai representar o quê? A normalidade. Posso escolher a letra F, não importa, né? Dentro da normalidade. Show! Então, não sei resolver o exercício, sabe pelo menos fazer a legenda, isso eu tenho certeza. Diz ali, considere a prole de um casal heterozigótico. O que eu faço? Um casal heterozigótico. Casal, para que eu aprendo esses símbolos? Este é um casal onde ambos são heterozigóticos. Do ponto de vista da nossa legenda, ambos são normais em relação a esse problema seríssimo, que é a metabolização de um determinado tipo de aminoácido, né, uma doença que surge ali em termos hereditários e afeta inicialmente a formação do recém-nascido. Heterozigóticos quanto à mutação. Qual é a probabilidade de o genótipo da primeira criança ser igual à de seus genitores?
a probabilidade do genótipo ser igual ao de seus genitores. Perceba, na genética, eu posso fazer questionamentos quanto ao fenótipo, e fenótipo é a expressão, fenótipo é a característica, fenótipo, do ponto de vista da genética molecular, é o tipo de proteína que está sendo produzida segundo os comandos metabólicos do DNA. Naquele processo que nós conhecemos, DNA, sintetiza mensageiro, que encontra transportador, que monta a sequência de aminoácidos corretas. Então, o fenótipo normalidade, proteína funcional. O fenótipo fenilcetolúria, proteína ou conjunto de metabolismos não funcionais. Fenótipo, a característica. Tem influência do meio? Pode ter influência do meio, não necessariamente todos os fenótipos. O DNA, o que o DNA é? É o nosso genótipo, é o nosso conjunto de genes. Então eu digo para você, essas letrinhas representam o quê? Representam o gene, representam, na verdade, aquele que dá comando à produção da proteína. Perfeito? Quando eu pergunto, né, qual a probabilidade deste casal ter uma primeira criança com o mesmo genótipo, eu estou me referindo ao quê? Estou me referindo ao conjunto de letras. Ou seja, neste cruzamento extremamente simples, primeira lei de Mendel, cujo resultado está descrito aqui, a possibilidade de uma primeira criança, não importando o sexo, ter o genótipo de seus genitores, o genótipo é este daqui, certo? Não o fenótipo. O fenótipo aqui, ó, normal, normal, normal. Resposta seria... Agora, o genótipo está aqui. Genótipo idêntico. 2 de 4, 2 de 4, um meio, tenho certeza que acertei. Uma letra B. Qual é a probabilidade de as duas primeiras crianças apresentarem fenilcetolúria? As duas primeiras crianças, ou seja, eu já tenho um casal de heterozigotos, sem preguiça, faço de novo, um casal de heterozigotos, estou perguntando, uma primeira criança, não importa o sexo, ter fenilcetolúria? Herança recessiva. Uma segunda criança ter fenilcetolúria, não importa o sexo. Sabemos que a possibilidade de um cruzamento entre heterozigóticos apresentar uma criança com fenilcetolúria é 1/4, é 25%. Então nós temos aqui chance de uma criança, 1/4 de possibilidade, e outra criança, 1/4 de possibilidade. Aquela ideia. O que é o E? Matematicamente falando, nesse caso, é uma sequência de eventos. Este evento, este evento, este evento, e vamos ser sinceros, principalmente nesse período aí de quarentena, de isolamento, quanto mais coisas lhe pedem para fazer em casa, para dar aquela força, já que você está por ali. Então, você pode lavar a louça e passar o aspirador e juntar suas roupas no quarto e toda vez que falam e, vai ficando mais fácil, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil de realizar. Então, essa multiplicação, ela justamente indica este difícil. Chance de ter uma primeira e uma segunda criança com a mesma doença. A possibilidade é bastante reduzida, certo? Estamos falando aí de 1/16. Ok? Bem tranquilo? Próxima. E, por favor, fico no aguardo das perguntas e interações, né? Se necessárias. Se as duas primeiras crianças forem meninos que têm a doença, qual é a probabilidade de uma terceira criança ser uma menina e saudável? Aqui nós temos que tomar cuidado, porque tem aluno empolgado que vai colocar aqui na sequência de eventos de probabilidade, já tem 2 meninos. É um menino, é outro menino, é uma menina. Não é necessariamente assim. Aqui já está dizendo assim, ó, as duas primeiras crianças já são meninos. Então, este casal de heterozigoto, protagonista da nossa questão, as duas primeiras crianças já são meninos e apresentam a doença. Eles vão entrar no meu cálculo? Não, eles já nasceram, eu já sei a informação sobre eles. O que vai entrar aqui no meu cálculo, na minha análise? Qual é a probabilidade de uma terceira criança ser menina? Uma terceira criança ser menina e ser saudável. O que é ser saudável? Ser saudável é o fenótipo, que pode ser representado por este genótipo, este genótipo, este genótipo. Certo? Então, estamos falando a chance de essa menina, a chance de, na verdade, é uma terceira criança ser uma menina, ou seja, chance de nascer uma menina. Toda vez que uma mulher está grávida, a chance de ser uma menina é 50%, a chance de ser um menino é 50%, a chance de ser uma criança é 100%. Mas agora a chance de ser uma menina, 50%. E saudável. Saudável, 3 entre 4 possibilidades. E saudável, 3/4. Portanto, a nossa resposta aqui,
a chance de ser uma menina e saudável, 3/8, certo? 3/8. Se a primeira criança for clinicamente normal, qual é a probabilidade de ela não possuir a mutação que causa a fenilcetolúria? Isso é bacana, hein? Isso é bacana. Ou seja, este mesmo casal... Agora deu uma puxada aqui. Tá funcionando ainda, Rubens? Será? Microfone? Pessoal, dá um ok aí se tiver tudo bem funcionando o microfone. Oi? Tá funcionando? Sim? Então só dei uma pisadinha. Bom, também é outra situação, hein? O Rubens, imediatamente um microfonezinho de lapela, né? Com distanciamento, sem tropeços aqui, já para o nosso próximo encontro. Vamos lá. Voltando. Se a primeira criança for clinicamente normal, ou seja, eu tenho ainda o casal inicial dessa nossa questão, estou dizendo uma criança, não importa o sexo, ela é clinicamente normal, ou seja, ela com certeza não é azinho. Ela é clinicamente normal, certo? Então o que ela pode ser? Ela pode ser o azão, ela pode ser o azinho, ou naquela ideia de que existem dois modelos de heterozigotos nessa probabilidade mendeliana, ou azinho. Perfeito? Então, na verdade, né, a probabilidade dela não possuir a mutação que causa a fenilcetolúria, não possuir a mutação. Ela não possui a mutação, certo? Ou seja, não possui o gene mutante. Não possui o gene capaz, né, de, quando em homozigose, manifestar a doença. Então, a nossa resposta é o quê? A nossa resposta é 1/3. Perfeito? Olha só que importante isso daqui. Se eu não presto atenção nesse questionamento, certo? Uma criança for clinicamente normal, eu acabo tendo como resposta o quê? Chance de não ter o gene mutante, 1/4. Não. Isso aqui foi descartado no nosso enunciado, certo? Porque ela não apresenta a doença e agora estou perguntando a chance de ela não ter o gene mutante. Beleza? Portanto, temos aqui a resolução da questão de número 3, certo? Algum questionamento até o momento? Alguém quer falar alguma coisa, seja por chat, seja por microfone aberto? Não? Tranquilo. Vocês percebem, na verdade, que não é muito diferente de uma sala de aula presencial, né, do ponto de vista daquela timidez da participação, certo, pessoal? Mas eu acho que tínhamos que aproveitar esse bom momento, né, onde você não precisa nem abrir a sua câmera para, de repente, colocar a sua voz aí no ar, né, e fazer o questionamento que for necessário. Essa questão também foi absolutamente simples. Que eu também apaguei muito rápido. É uma coisa para nós prestarmos atenção. Se 2 crianças forem meninos que têm a doença, qual a probabilidade de uma terceira criança ser uma menina e saudável? Certo? Ser uma menina, a possibilidade é de 1/2. Ser saudável com pais heterozigotos, segundo o nosso cruzamento básico, ser saudável significa 3 em 4 possibilidades. Nesse sentido, minha multiplicação deve estar correta, 3 em 8 possibilidades. Certo? Vê se foi satisfatório, Rubens. Beleza. Isso que é bom, porque daí também quem está conectado já ajuda o amiguinho. Consegue arrastar para mim para a questão de número 1, Rubens, por favor? Isso. Essa questão, e toda vez que falamos de questões, principalmente abertas, discursivas, em São Paulo, elas sempre trazem alguns aspectos que nos deixam muito ninja em relação ao que representa atividades em genética. Né? Por quê? Porque aprendemos a fazer cruzamento em primeira lei, em segunda lei, grupos sanguíneos, mas também sempre tenho que levar em consideração os comandos dados no enunciado, como aconteceu com a letra D agora há pouco. Caso contrário, toda essa minha capacidade de fazer cruzamento, né? O pessoal diz, eu sei genética, azinho, 2/3.
essa capacidade de fazer os cruzamentos básicos, e colocar ali o resultado, seja fracionário, seja em porcentagem, ele deixa de ser importante se você não conseguir fazer a leitura da sacanagemzinha, da fuleiragemzinha que potencialmente você tem numa questão de genética. E a Federal de Santa Catarina, ela tem feito isso, inclusive teve alunos aí com essa dinâmica que nós apresentamos em relação a essa atividade, que inclusive, professor, resolve essa da UFSC, vamos resolver sem dúvida alguma, né? Já estamos aí coletando informações, e como eu falei para vocês, né, esse é um momento de melhoria também dos nossos aspectos técnicos para que isso possa acontecer. Então a Federal de Santa Catarina, ela, e a CAF sem dúvida alguma, ela também pega um pouco dessa maldade, né, que nós vemos aí em vestibulares de São Paulo, certo? Afinal de contas, considerando, né, a grande preparação que vocês têm aqui em relação a este e outros conteúdos, o que um autor de questão pode fazer? Ele fica sentado ali, né, analisando como vou fazer você errar. E como é que eu vou fazer você errar? Eu vou colocar algumas informações ali, né, que vão passar desapercebido e você não vai chegar a um resultado final. Show? Questão de número 1, dá uma apagadinha rápida aqui, só para fazer uma leitura. Fala o seguinte: um casal buscou serviço de aconselhamento genético porque desejava ter filhos. Aí não é algo que acontece muito, mas hoje em dia há uma grande preocupação nesse sentido, até porque o conhecimento em relação aos genes que manifestam e expressam diferentes doenças está bem mais avançado, né? Os indivíduos desse casal possuíam em suas respectivas famílias indivíduos afetados por uma mesma doença genética. O geneticista consultado detectou que havia um único gene envolvido na patologia das famílias e constatou que marido e mulher eram heterozigóticos. Você vê, só esse finalzinho aqui, ó, que marido e mulher eram heterozigóticos, me manda para o heredograma com uma outra visão importante. Por quê? Vocês aprenderam com certeza que diante dessa situação, eu vou largando letrinha. O que é isso aqui? Esse é azinho. Por que é azinho? Ah, porque é doente. E todo doente, afetado, é azinho. Aí uma preocupação importante. A maior parte das questões traz o afetado como sendo recessivo, mas não é uma regra. Vamos ver isso na questão de número 2, certo? Então, a letra A, já vou antecipar aqui para você, que seria uma dinâmica que você não pode deixar nunca de levar em consideração. Que dinâmica é essa? Eu venho aqui para você e coloco pai afetado, mãe afetada, criança não afetada. Digo para você que é uma herança autossômica, para não nos envolvermos agora com heranças sexuais. E você pega e me coloca os genótipos. Afetado! Azinho. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Brotou? Isso aqui brotou. Que jeito brotou isso aqui? Não tem condições, meu amigo. Então, a bem da verdade é que você tem que arrancar do seu espírito essa ideia de que figuras rachuradas, que figuras manchadas da genealogia são azinho, pô. Certo? O que você precisa? Você precisa ter como regra a única coisa que faz sentido nesse caso. E qual é a única coisa que faz sentido numa situação como essa? É você entender que, se a criança é diferente de ambos os pais, significa que ela recebeu um gene recessivo que não se expressava do pai e recebeu um gene recessivo que não se expressava da mãe. Considerando que o pai e a mãe são diferentes dele, então, eis o alelo recessivo que não se expressava. Nesse momento eu defino, ser afetado é dominante ou recessivo? Mesmo que essa explicação é recessivo. Não, pô. Ser afetado, você está dizendo, ó. Ser afetado é o quê? É dominante. Não ser afetado é recessivo. Então, normalidades. Não que ser afetado seja sempre uma doença, tá, pessoal? Que às vezes a pessoa é afetada pelo olho azul, né? Que é uma coisa boa. Às vezes a pessoa é afetada pela beleza, pela musculatura bem desenvolvida, pelo poder da natação. Não é sempre uma doença, mas geralmente as questões têm uma relação com isso. A dita normalidade, não ser afetado, apresenta um quadro recessivo. Então, na nossa questão, nós temos 2 exemplos de uma condição inversa. Uma condição inversa. Criança recessiva
porque diferente de ambos os pais, toda vez que a criança for diferente de ambos os pais, recessiva, e pais obrigatoriamente heterozigotos. Professor, tem certeza que não pode ser razão da onde, querido? Que um vai ser razão, como é que... Não tem como, certo? Então, a definição, se a característica em questão é dominante ou recessiva, ou ela está descrita de maneira clara, como agora há pouco, na questão 3, que dizia fenilcetonúria é uma doença autossômica recessiva. Pronto, já está escrito. Ou é de conhecimento básico, o albinismo é recessivo, a miopia é recessiva. Ou o exercício, ele te dá essa oportunidade. Então, voltando ao nosso heredograma, ele me dá duas oportunidades. Criança diferente dos pais, criança recessiva, pais heterozigotos. Criança diferente dos pais, criança recessiva, pais heterozigotos. E esses aqui não fosse o enunciado, considerando que os pais aqui são heterozigóticos, esse aqui poderia ser azão, azinho. Azinho não. Esse aqui também, ó. Se os pais são heterozigóticos, azão, azinho. Certo? Mas não, deixou claro. Heterozigóticos e depois considere que o estudo do caso foi realizado justamente com esse casal, 2,2 e 2,3. Ok? Beleza. Letra A. Se o casal tiver uma filha e um filho, alguma das duas crianças tem maior probabilidade de ser clinicamente afetada pela doença? Justifique sua resposta mencionando dados do heredograma. A resposta é não. Por que não? Porque, na realidade, não se trata de uma herança sexual. Trata-se de uma herança autossômica. Professor, como é que eu sei que a herança não é sexual? Certo? Porque eu vou desconfiar que a herança é sexual, com base apenas na genealogia, se eu tiver um desequilíbrio entre número de homens e mulheres afetados. Se eu tiver um número de mulher muito grande afetado, um número de homem muito grande afetado, se houver um desequilíbrio, eu vou desconfiar disso. Certo? Caso contrário, dentro de um equilíbrio de distribuição de afetados, é uma herança autossômica e não sexual. Por ser uma herança autossômica, não haveria diferenças de probabilidade de afetar meninos ou meninas. A chance seria a mesma. Qual seria a chance? Não vamos esquecer que o enunciado acabou de dizer para mim que os protagonistas dessa questão, pai, azinho, mãe, azinho, são heterozigotos, porque o enunciado está dizendo, certo? Muito bem. Letra B. Justificando, mencionando dados do heredograma. Não há um desequilíbrio, é uma herança autossômica, porque não há um desequilíbrio entre os sexos distribuídos. Professor Igor? Essa câmera... Vai dar, ele vai dar, ele vai dar, pode deixar. Bastante resolução, pessoal. Em física, que é bem mais importante que isso aqui ainda. Valeu, professor. Porque não há esse desequilíbrio na distribuição dos sexos afetados e é recessiva, então é autossômica, e é recessiva quando comparamos, né, um filho afetado com pais não afetados, certo? Ou seja, você pode até descrever quando comparamos a criança 2,1 com os pais 1,1 e 1,2. É assim que você dialoga com uma questão discursiva. Letra B. Determine a probabilidade de uma primeira criança, clinicamente normal e independente do sexo, não possuir o alelo para a doença. Clinicamente normal e independente do sexo. Determine a probabilidade... Vamos até aqui, então. Olha só, que bacana. Quando nós resolvemos questões mais complexas, tem uma hora que não conseguem mais te enganar. O casal é heterozigoto, estão perguntando sobre uma criança clinicamente normal, normal e que não possui o alelo da doença, não possui o alelo mutante. É a mesma coisa que agora há pouco, que a gente se permitiu ficar um pouco mais. Ou seja, essa criança não é azinho. Certo? Ela só pode ser o quê? Ela só pode ser azinho ou azinho. Possibilidade de não apresentar o alelo da doença ou alelo mutante, 1/3. Perfeito? Continuando na mesma. Determine a probabilidade de uma primeira criança ser menina e manifestar a doença. Bem, a primeira ser menina, chance de ser menina, 1/2. E manifestar a doença,
considerando aqui os nossos resultados potencialmente clássicos, e manifestar a doença. Manifestar a doença tem que ser dentro de 1 em 4 possibilidades. Menina e manifestar a doença, ser recessiva, portanto, 1/8 de possibilidade. Certo? Vamos lá. Fechamos. Fechamos? Fechamos. Questão de número 2. Rubens, pode dar uma arrastadinha ali na questão para mim, por favor? Algum questionamento, pessoal, a respeito dessa feita? Tranquila? São questões, basicamente, de aquecimento, probabilidade de genealogia básica. Vamos lá. Coloca ali para mim. Estaria errado, está perguntando Marina Ilha, estaria errado eu justificar dizendo que é porque 2,2 e 2,3 são heterozigóticos, conforme enunciado, conferindo o caráter autossômico? Olha, na realidade, conferir o caráter autossômico, porque são heterozigóticos, não chega a ser uma resposta perfeita, Marina, vou te dizer por quê. Porque lembre-se que heranças associadas ao X, como é o caso do daltonismo, ligadas ao cromossomo X, também pode apresentar heterozigose. Certo? Também poderia apresentar heterozigose. Claro que, no caso, um casal heterozigoto para característica, aí eu vou concordar contigo. A mulher, ela pode ter heterozigose, mas no caso de um homem, uma herança sexual ligada ao X, não poderia ter esta heterozigose. Então, para deixar mais claro o seu posicionamento dessa forma de justificar, como o enunciado garante que o casal ambos são heterozigóticos, isso não poderia ocorrer caso a herança fosse ligada ao X ou restrita ao Y, no caso do sexo masculino. Perfeito. Também para lá de bem justificado. Ok? Mais algum questionamento aí? Fechou? Tá, vamos lá. Entendi. Beleza. Questão xaropinha. Xaropinha, por quê? Aqui cabe conhecimento de genética, aqui cabe capacidade de interpretação, tem que rascunhar e ainda por cima tem que se entregar às ferramentas apresentadas. Quer ver só? No heredograma abaixo estão representadas pessoas que têm uma doença genética muito rara. Só esse muito rara já me dá um destaque. Primeiro, pessoal, que doenças genéticas costumam ser raras. Em que sentido? Porque quando se fala em mutação, quando se fala de um certo metabolismo, de um certo conjunto de proteínas, ou de uma atividade no corpo que não funciona muito bem, isso costuma ser uma característica que surge a partir de um gene selvagem. O que é um gene selvagem? É aquele gene original. E os genes originais, eles tendem a ser funcionais, tendem a trazer normalidades. Uma mutação, ela costuma ser rara. Se a questão anuncia que ela é muito rara, significa dizer o quê? Que não deve ser comum em muitas famílias diferentes, certo? É aquela velha ideia, né, de que é importante que se tenha variabilidade genética, é importante que se haja cruzamentos fora do chamado ambiente de consanguinidade, de endogamia. Meu Deus do céu, eu tô namorando tua prima, você é louco! Aquelas loucuras assim, que a gente tá na família, né, por amor. A ideia é a seguinte, pessoal. Qual é a preocupação desse negócio de ter um filho com problemas? Isso não funciona só para seres humanos, mas para outros animais e para as plantas e para qualquer um que tenha a possibilidade de uma reprodução gâmica, sexuada. É aquela ideia. Eu sou, vou até usar outra letra aqui, eu sou normal. Sou normal. Mas ninguém sabe me dizer se eu não tenho aqui um alelo recessivo mutante, uma doideira. Por distúrbio, para algum problema realmente grave que sai aqui dessa fala boba. E de onde vem esse meu gene? Com certeza esse gene, ele está associado
há ancestrais na minha família que em algum momento sofreram essa mutação e veio derivando geração após geração. Como é uma mutação e ela é rara, se eu cruzar, casar, tiver filhos com pessoas de outras famílias, claro que vamos escolher apenas uma só, mas tivermos com pessoas de outras famílias, eu vou encontrar aquele mesmo alelo mutante. Olha, meu amigo, só se tu for muito, vou nem chamar de azarado, vou chamar de sortudo. Mas em tese, essa mutação não está disseminada em muitas populações. É uma doença rara, muito rara está sendo colocada ali. Ok? Agora, se eu faço um cruzamento consanguíneo, não existe uma chance maior de justamente eu expressar esse gene mutante numa próxima geração? Ainda mais, quanto mais filhos eu tiver, maior será a chance. Certo? Então, na realidade, quando eu chamo de mutação muito rara, o que a questão está querendo afirmar é que está neste ramo familiar, está nessa descendência familiar, não está em todas as famílias que você potencialmente possa cruzar ou se reproduzir, certo? Então, não é simplesmente vamos colocar assim, um dado bonitinho. Uma doença rara, me assustei. Não, é para utilizar no desenvolvimento da questão. Quer ver só? A doença é causada por uma mutação no gene localizado no cromossomo 6, está aí uma informação que depois você vai ver que não é muito importante, em qual cromossomo esse gene mutante está. Essa mutação, entretanto, só se manifesta causando a doença em 80% das pessoas heterozigóticas. Espera aí, vou olhar para a minha genealogia. Se eu não levar em consideração o meu enunciado, certo? Criança diferente dos pais, criança recessiva. E pais obrigatoriamente heterozigóticos. Pronto, já errei rude. Porque ele está dizendo para mim que a doença se manifesta apenas em pessoas heterozigóticas. Então o que essa pessoa é? Azão azinho. Heterozigótico. O que essa pessoa é? Azão azinho. O que essa pessoa é? Azão azinho. Ele me deu esse comando, certo? São pessoas heterozigóticas. Aliás, a letra A pergunta isso mesmo. Usando os algarismos romanos e arábicos correspondentes, identifica as pessoas que são certamente heterozigóticas quanto a essa mutação. E justifique sua resposta. Certo? São certamente heterozigóticas. Os afetados. 1, 2, 2, 5, 3, 2. Não pontuei 100%. Porque, peraí, pode ter mais heterozigóticos aqui? Pode. Onde é que ele vai estar? No mesmo ramo familiar. E por que ele não estaria doente? Porque ele pode ser heterozigótico, mas a doença se manifesta em apenas 80% dos heterozigóticos. Agora calcula comigo a cascata de gene. Azão azinho porque está doente, afetado, ficou claro para mim. Como é que esse veio para cá diretamente? Para cá veio o azão. Provavelmente do pai veio o azinho, claro. Ele não tem, né, potencialmente a característica. Professor, como é que tu sabe que ele não é heterozigoto? Gente, volto. É uma doença rara. Não vai estar na família dos dois. Certo? Então ele é azinho. Perfeito? Agora, esse cara aqui, ó. Azão azinho. Quem é que passou para cá o azão necessário? Esse cara? Pode ter sido ela? Não, ela não é da família. Não fala assim, ela é esposa do cara, mas não é parente. Meu Deus, esposa não é parente. Do ponto de vista genético, não. Então, ele também é heterozigoto. Ele também tem que ter um azão para vir para cá. Então, 1, 2, 2, 5, 3, 2 e 2, 1 são heterozigóticos. Certo? Justificativa. Os rachurados vão de acordo com o enunciado, são heterozigóticos porque expressam e manifestam a doença. O 2-1 deve apresentar o gene azão para transmiti-lo à sua filha 3-2. Certo? Precisa. Não se preocupa, pessoal, em anotar os ditados que eu estou colocando aqui, porque nas próximas horas eu vou pedir para, no aplicativo, colocar as resoluções dessas questões também, tá? Para você ganhar um pouco de firmeza no processo. Letra B. Qual é a probabilidade de uma criança que 2,5 venha a apresentar a doença? Cara, isso é bacana. Isso é bacana porque é o seguinte, o que é 2,5? 2,5 é um cara. 2,5 é um cara
heterozigótico, porque está afetado. Criança que ele venha a ter. Com quem? Geneticamente com o sexo oposto. Mas eu não sei como é que ela é, professor. Ela é azão, ela é azão-azinho, ela é azinho. Gente, o alelo é mutante raro, certo? O alelo é mutante raro. O alelo é mutante raro. O que essa mulher é? Azinho. Professor, eu posso atribuir isso na cara dura? Você tem que atribuir alguma coisa, senão você não resolve a questão. E se você não resolver a questão, você não vai pontuar absolutamente nada. Você tem que atribuir, não tem? Um genótipo a esta mulher? E o que você vai atribuir? Aquilo que é consenso dentro da expectativa do autor. Certo? Beleza. E daí? Quando é que a criança... Como é que a criança resulta desse cruzamento? Na propriedade distributiva da genética. Azão-azinho. Quando é que essa criança é afetada? Essa criança é afetada aqui, ó. É afetada aqui, se for heterozigótica, certo? Ou seja, a criança afetada pela doença, né, ela tem chance de 2/4, 1/2. Ou seja, 50%. 50% de chance. Professor, eu já sou um selvagem. Eu já pensei nisso aqui sozinho. Eu já cheguei nesse resultado. Eu já assinalei e perdeu a questão. Porque você não manteve vistas ao enunciado. Causando a doença em 80% das pessoas heterozigóticas. Ou seja, você está dizendo assim, ó, chance de potencialmente ser afetada, do ponto de vista de ser heterozigótica. Chance de ser heterozigótica, 50%. Agora, a doença só se manifesta mesmo em 80%, tem que ser heterozigótica e se manifestar. Por quê? Porque essa é uma doença que eu chamo de penetrância variável. O que é uma penetrância variável? O gene pode estar presente, mas a característica é se manifestar ou não. A exemplo da polidactilia. Polidactilia também é dominante. Polidactilia, mais um dedinho, mais um dedão, mais vários dedos. Né? Polidactilia também tem uma penetrância variável. Né? No sentido de o gene, o alelo está presente, só que muitas vezes não se manifesta. É o que está acontecendo aqui. Então, ser heterozigoto é se expressar. Consequentemente, deixa eu ver se eu acerto, 0,40, 40% é a nossa resposta. Beleza? Então, é uma questão que, na realidade, envolve nossos conhecimentos básicos de genética, mas principalmente nos faz pensar e refletir sobre as informações que estão sendo apresentadas. Ok? Quando você vai para uma questão, é sempre bacana você pensar assim, todos os dados estão ali, todas as informações estão ali. Eu que não estou sabendo, não estou conseguindo extrair. Show? Dá para jogar 4 aí, Rubens? Para nós? Opa! Algum questionamento, pessoal? Quatro. Aí, show. Bem, para apresentar uma variável do que representa aqui o nosso trabalho com as heranças autossômicas, essa questão ela fala de uma herança sexual. Só que assim, você tem que lembrar. Heranças sexuais, elas podem ser ligadas, cromossomo X, restritas ou holândricas, cromossomo Y, ou influenciadas pelo sexo. E influenciadas pelo sexo é, na verdade, o quê? Uma herança que nem está no X e nem está no Y. Certo? As clássicas heranças do X, daltonismo, hemofilia, certo? E os cruzamentos que eu tenho que prestar atenção é, sem dúvida alguma, um conteúdo muito essencial. Mas as influenciadas pelo sexo aparecem de quando em vez e faz tempo que não surge ali como perspectiva da gente resolver nos nossos vestibulares locais. Uma das influenciadas pelo sexo mais bacana é a calvície, certo? É a calvície. A calvície. O que é influenciada pelo sexo? Significa que o alelo da calvície, ele está presente em cromossomos autossômicos, não naquele par sexual. Então, vou colocar aqui, ó. Digamos que lá no par 16, num determinado locus, estejam presentes os alelos referentes a esse tema.
Calvície, redução de cabelo a partir de certa idade, isso varia bastante ainda de intensidade de pessoa para pessoa, e sobretudo em relação ao sexo. É claro que todos vão concordar que nós temos muito mais homens calvos do que mulheres, certo? Mas isso aqui, ó, 16º par, isso é autossômico, isso não é par sexual. Isso é autossômico. Perfeito? Então a ideia é você entender o seguinte: se eu, mulher, meus hormônios, minhas substâncias químicas produzidas terão uma certa influência sobre a expressão desses alelos. Não é uma influência do meio, é uma influência do seu próprio sexo. Se eu for homem, e sou, terei um outro conjunto de influências em relação a esse gene. Agora, pasme, pasme, a calvície, ela é uma mutação. E ela é uma mutação dominante. É uma mutação dominante. Aquilo que eu vou chamar de normal, nem deveria, né? Porque, ou é normal, ou é calvo. Normal dentro do que representa a cabeleira no couro cabeludo. O gene original é recessivo. Isso já é definido, isso já é determinado. Professor, mas essa questão não traz essas informações. Não, ela é bem malvada. Ela é bem malvada. Questões mais boazinhas, elas trazem. A calvície é uma herança influenciada pelo sexo, definida por um gene dominante. Pronto, já te ajuda. Aí, se ela for mais boazinha ainda, ela traz a seguinte tabela. Na mulher, a força dos dois alelos é a única maneira dela ser calva. Se ela for heterozigota, ela já não é mais calva. Ela é o quê? Normal. E se ela for cezinho, ela também é o quê? Normal. No homem, o homem cumpre as regras. Como é que o homem cumpre as regras? Se cesão, calvo. Se cesão, heterozigoto, calvo. Se cezinho, aí sim a possibilidade de manter toda a sua cabeleira ao longo dos anos. É por isso que a questão fala assim, ó. A calvície atua nas mulheres como se fosse recessiva. Não é bem assim a frase, né? Como num padrão recessivo. Por que como se fosse recessiva? O gene não é dominante? É. Mas só se expressa em homo. O que é uma característica recessiva? Só se expressa em homozigose. E na mulher? Só se expressa em homozigose. Então, na mulher, o alelo atua como se fosse recessivo. Não é que cezinho vai virar calva. Tem que ter o alelo da calvície, mas é como se fosse recessivo. Beleza? Então, nesse quadro eu já percebo, né, uma maior possibilidade do homem, em função da influência, né, de suas características masculinas, apresentar a calvície do que as mulheres. A questão em si, ela exige todo esse conhecimento de uma herança influenciada pelo sexo. Então fala lá. Deu o genótipo do... Ah, tá. Que casal. O casal Marcos e Rosane consulta o médico geneticista. Marcos, 48, é calvo, enquanto Rosane, 46, não é calva. Já meto aqui. Marcos, calvo. Rosane, não calva. Normal. O casal relata que tem uma filha de 20 anos, Maria, que é calva. Eles têm uma filha de 20 anos que é calva. E Vinícius, de 17, que não é calvo. E Vinícius, de 17, que é dito normal. Ainda bem que ele é um irmão, aqui segundo a descrição, né, ao montar a genealogia, ele é um irmão mais jovem, né, para reduzir a quantidade de bullying, né, porque irmãos já arrumam uma forma de realmente machucar sentimentalmente, né, ainda mais quando você tem uma situação dessa bastante importante aí que envolve a vaidade. Certo. Qual é o genótipo do casal? O que eu vou dizer para você? Onde é que eu vou buscar uma informação aqui? Ele é homem. Bem, esse homem pode ser calvo, cesão ele tem, mas por ser homem, pode ser homozigoto ou heterozigoto. Essa mulher é normal. Bem, ela é normal, mas ela poderia ser uma normal heterozigota, que mulher é normal assim, ou normal assim. Certo? Ou normal assim. Só que a filha é calva. Se a filha é calva, mulher só é calva
com os dois genes, com os dois alelos. Opa! Então, Czinho, ela não é. Czinho, ela não é. Ela tem que ter um alelo Czão para poder mandar aqui para a filha. E o Vinícius, normalzão, cabeludão. Homem só é normal Czinho. Então o pai é o quê? Heterozigoto. Certo? Portanto, você tem que construir com carinho esse pensamento para chegar ao conjunto de respostas destes genómios. Mas você percebe, né? Isso aqui só foi possível com esses dados iniciais relacionados aqui aos conhecimentos de herança influenciada pelo sexo. Qual será a probabilidade de o casal ter uma nova criança de sexo masculino e calva? Uma nova criança de sexo masculino e calva. Bem, uma nova criança do sexo masculino. Chance de ser do sexo masculino e calva. Bem, cruzamento do casal. O cruzamento do casal me traz como resultado clássico. Vou nem falar, que já cansou. Certo? Chance de ser um menino. 1,5. Quando que um menino é calvo? Ele é calvo assim, assim e assim. Então, menino teria essas 3 em 4 possibilidades de ser calvo. Portanto, 3 em 4. Chance do menino ser calvo. 3/8. Certo? Chance de ser menino. E menino calvo são essas 3 possibilidades. A pergunta posterior é semelhante. Qual será a probabilidade do casal ter uma criança de sexo feminino e também calva? Chance de ser do sexo feminino, 1,5. E também calva. Peraí, quando é que mulher é calva? É feminina. Mulher só é calva assim, ó. Em uma das 4 possibilidades. Portanto, 1/8, 1 em 8 possibilidades. Olha só, já dá para perceber aqui que o homem tem 3 vezes mais chance que a mulher, isso com os mesmos pais, né? 3 vezes mais chance que a mulher de ser calvo. Por isso que não dá para entender como é que Maria conseguiu isso aqui. Mas aconteceu. Pessoal, nós temos aí na listagem de vocês mais 2 questões que fazem relação com grupos sanguíneos, certo? Mas eu combinei com a dona Lila que não iríamos invadir muito o horário das 13h30, até porque se tem compromisso com outras atividades do próprio Gaia, tá? Você vai deixar em stand-by essas questões aí sobre grupos sanguíneos, e eu vou voltar somando outras questões da própria Federal de Santa Catarina, certo? Para resolvermos juntos, em horário apropriado, numa dinâmica muito mais agora correta, perfeita, depois dessas análises técnicas, tá joia? Se você pudesse abrir o microfone, né? Porque nós também sentimos saudade de som, de barulho, né? Se você pudesse abrir o microfone, só dar um tchauzinho aqui, a gente ia agradecer pra caramba, tá bom? Tá, pessoal? Obrigadão. Tchau. Tchau. Ah, obrigado. Olha só. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, café. Tchau, obrigado. Tchau, café. Valeu. Tchau, café. Tchau. Obrigadão. Tchau, café. Tchau. Ai, ai. Não chora. Eu vou desconectar da reunião, que vocês ficam me enrolando muito, tentando emocionar o processo, tá? Obrigadão mesmo, tá, pessoal? Tá bom? A gente vai voltar aqui de maneira bem organizada, bem bacana, tá bom? Pode deixar. Beleza. Tá? Valeu. Tchau. Valeu, abração, tchau, tchau. Obrigada.